Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Você sabe o que são homônimos e o que são parônimos? Se não, fica comigo que após a vinheta eu vou falar sobre isso. Salve, salve galera, belezinha com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, como eu disse anteriormente, eu agora vou dar continuidade a mais uma resolução da prova Public Consult, agora realizada em julho deste ano. Uma prova um pouco mais curta, com 5 questões apenas da área de língua portuguesa, da área de gramática. E como eu disse, o que são homônimos e o que são parônimos? Se você tem essa dúvida, essa questão agora vai trabalhar esse contexto para vocês. E o que são, então, homônimos? São palavras que têm ou a escrita ou a pronúncia iguais, ou mesmo as duas, ok? Por exemplo, rapidamente, para preposição de para verbo, ok? Hoje a gente sabe que pela nova regra de acentuação, para verbo não recebe mais acento, então quando você olha essa palavra num texto, você não sabe identificar se ela é um verbo ou se ela é a preposição. Então ela seria um homônimo que tem tanto escrita quanto pronúncia iguais. Mas nós também temos os parônimos. E o que são os parônimos? Moçada, parônimos, veja, parecido, parônimos. Então são palavras que são escritas parecidas ou pronunciadas parecidas. Então veja, eu tenho, por exemplo, eminente e iminente. E o que esse contexto então trabalha para nós nesta questão que nós vamos analisar? É a significação das palavras e sua correta escrita. E aí a gente vai, então, identificar também através da bibliografia. Então, eu já venho trabalhando com vocês aqui, nessa prova especificamente, tá? Sobre a bibliografia. E você vai ver que a bibliografia, ou seja, de onde a fonte pela qual foi retirada essa questão, ela vem da internet. E aí quem já me conhece sabe que eu prefiro que o aluno estude por uma gramática. É muito mais coerente do que você ficar caçando na internet assuntos sobre esses pontos da gramática. Mas, como eu disse, a gente tem que se pautar pelo edital. Se o edital amarra para você como bibliografia, sites da internet, você tem que dar uma olhada e é esse contexto que eu quero chamar para essa banca específica, porque ela vai tirar de lá. Beleza, moçada? Mas vamos deixar aí de delongas e vamos dar uma analisada lá na questão que a gente está falando. Vem comigo, vamos lá. Moçada, tá aí então a questão, tá? Eu vou ler aqui com vocês e a gente vai então identificar os pormenores dela. Ela fala assim, ó. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada está utilizada de forma incorreta. Então eu sempre falo isso para os meus alunos, sublinha aí essa palavra incorreta para depois você não ficar, nossa, eu achei que era correta, ok? E vamos lá então. Mais uma vez eu chamo a atenção, olha aí a fonte de onde ele está tirando, mundoeducação.uol.com.br. Depois eu vou dar uma circulada por lá só para a gente poder dar uma identificada, beleza? Vamos lá. Fizemos de tudo visando ao objetivo proposto. Opa, veja, ele trouxe para nós aqui, sublinhado, o fato de estar utilizando a preposição a. E por que ele trouxe isso? Porque aqui eu não vou trabalhar especificamente a ideia de homônimos e parônimos, tá? Mas tão somente o emprego da regência. Como o verbo visar vai ser sempre escrito dessa maneira, você pode até raciocinar que ele seria um homônimo porque teria sentidos diferentes. Então eu tenho visar como verbo nos dois contextos, por isso que eu não enquadro muito bem como esse assunto de homônimo e parônimo. Mas vamos lá, visar como verbo. E aí você tem a seguinte situação. Para que este verbo use esta preposição que você está identificando aí, eu preciso ter o seguinte contexto para ele. É visar no sentido de almejar algo. Eu almejo o cargo, então eu viso ao cargo. Perfeito? Então eu vou almejar, eu vou desejar, atingir um objetivo. E não colocar em mira, não colocar em alvo, tá? Mira mesmo, onde você vai apontar uma arma e você vai disparar. Então você vai visar no sentido de apontar alvo. Nesse contexto,
bem como no de visar, no sentido de assinar alguma coisa, ele é VTD. O que é VTD? É um verbo transitivo direto, não pede preposição. Então aqui, corretamente, o visar foi tido como VTI, um verbo transitivo indireto, onde ele sim vai exigir a preposição a pelo sentido de desejar, almejar. Então aqui está correto. Não é a nossa resposta, a gente pode então retirá-la da jogada. Vamos para 2. O advogado distratou tudo. Opa, então aqui eu estou usando a palavra distrato. Então veja, foi feito um trato e agora eu vou desfazer esse trato. E aí não vai simplesmente pegar o prefixo des, e sim vai haver aqui uma alomorfia, uma modificação e virar o distrato. Então, distrato é o ato de retirar um trato, de cancelar um trato. Então, aqui também foi utilizado de maneira correta. Então, não é destrato e sim distrato quando você quer cancelar alguma coisa. Também foi utilizado de forma correta, não serve para nós. Agora vem, o comprimento da barra da calça está perfeito. Opa! Comprimento não, a gente vai dizer o comprimento, né? Comprimento da barra da calça está perfeito. Então veja, comprimento é o ato de cumprimentar. É o que eu faço quando, por exemplo, eu iniciei esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão? Tudo bem? Então isso é um comprimento. Agora, se eu estiver falando de extensão de alguma coisa, aí sim eu vou usar a palavra comprimento. Então nós achamos aqui a nossa alternativa e aí nós vamos recair então naquilo que eu falei para vocês. Comprimento e comprimento não são considerados homônimos, mas sim são considerados o quê? Parônimos. Por que eles são considerados parônimos? Porque não tem nem escrita igual e nem a pronúncia igual, mas sim parecidos, comprimento e comprimento. Então aqui seria uma questão de paronímia, são os parônimos. E a última alternativa, D de dado, utiliza a palavra seção. Quem nunca, na hora de escrever a palavra seção, pode ter aí confundido o emprego de cada uma delas? Então eu tenho seção com S e 2 S's, eu tenho seção com S e C cedilha, e eu tenho essa seção que é com C e 2 S's. Vamos por partes. Seção com S e 2 S's. Quem nunca, assistiu aí a sessão da tarde, ou seja, o ato de presenciar um evento, essa é a seção com S e 2 S's. Quem nunca entrou em uma partição de algum ambiente, então você entrou numa seção, também poderia ser chamado de secção. E nesse caso aqui, a seção é o ato de ceder, de conceder. Então o escritor efetuou a cessão dos direitos, então ele concedeu os direitos. E aí sim, essa cessão também, de maneira correta, escrita com C e 2 S's. Beleza, moçada? Tranquilo? Então uma questão que eu sempre comento com os alunos, ela é tranquila desde que você conheça as palavras. Qual o tópico da gramática que você trabalhou aqui? Semântica, especificamente homônimos e parônimos. Mas como eu prometi a vocês, vamos dar uma olhada comigo rapidinho lá na bibliografia que foi dada, na fonte que foi dada aí para vocês nessa questão. Vamos lá então? Bom, moçada, você está vendo aí a fonte do Mundo UOL, né? Esse Mundo Educação UOL. Então, você vai falar assim, não, professor, legal, beleza, olha que bacaninha. Você já chega aqui, ó, dúvidas de vocabulário, e aí vai buscando as palavras em si. E aí você vai ver que nessa situação aqui, a única que apareceu realmente, que está aí na alternativa, é a palavra comprimento e comprimento. Quer ver? Eu vou chegar nela aqui, ó, comprimento e comprimento. Daqui para frente não aparece mais nenhuma dessas palavras que estavam aí na questão. Mas veja, não foi tão simples de chegar aqui. Claro, também não foi tão difícil assim. Mas veja, eu tive que vir em disciplina gramática. Então, esse é o ponto, porque você chega no início, não tem esse ponto para você. Então, eu vou lá, disciplina gramática. Dentro da disciplina gramática, você vai descer e aí você vai ver, ó, nós estamos falando de classe de palavras? Não, não estou falando de classe de palavra. A gente está falando de crase? Não, não estou falando de crase. Então a gente está falando de dúvidas de vocabulário. Sim, eu estou falando de dúvidas de vocabulário, que foi para onde eu fui. Ok? Beleza, moçada? Tranquilo? Vamos lá então, volta comigo aqui rapidamente. Vamos lá. Da bibliografia do concurso de vocês. Como eu disse, eu não sou muito favorável aí a esse tipo de estudo, Esse tipo de estudo que você vai trabalhar com sites, porque você viu lá que tem várias propagandas, para cima e para baixo. Isso pode te trazer uma certa distração. Mas enfim, a banca funciona assim e você tem que respeitar a bibliografia do seu concurso. Falando em bibliografia,
Coloca nos comentários aí se você gostaria que eu trabalhasse um pouquinho a ideia do edital desse concurso. Eu tô com esse edital, né? O edital aí que foi selecionado para esse ano, e a gente pode então falar um pouquinho sobre ele para aqueles alunos aí que estão querendo ou pleiteando aí um cargo nessa banca, beleza? Mas antes de mais nada, antes de nós encerrarmos, deixa eu voltar aqui com vocês. Você já colocou aquele joinha maroto aí? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho aí, o bendito sininho para as notificações, para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo no canal? Se sim, eu agradeço imensamente, porque isso só fortalece esse tipo de resolução, né? E vamos para a próxima, né, moçada? Porque vocês já sabem, aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.